Eu acho que assim, é complicado, porque todo esse cenário ele é tão caótico, ainda mais a gente está aqui no Brasil, está olhando de fora, mas ele é interessante porque, assim, de um lado você tem um bloco político que o Donald Trump conseguiu fechar, um bloco que é muito coeso, ali dentro das próprias instituições que ele conseguiu, e isso vai desde o financiador de campanha, porque, assim, não se faz um presidente com americano, não se elege um presidente sem bilhões de doações. Então, assim, nem no Brasil se faz isso, imagina nos Estados Unidos. Então, existe uma elite que toda que apoia ele. Por outro lado, existe todo um outro bloco que vai se opor a isso, porque assim, ele tentando passar por cima das instituições, as instituições vão responder. E os democratas, eles são assim, o Trump não ganhou de lavada. Os democratas têm uma base muito forte. E os democratas, assim, boa parte dos eleitores democratas são descendentes, são hispânicos, né, vamos colocar assim, são latinos, é, nascidos nos Estados Unidos. Algumas famílias estão 3, 4 gerações. E, e o que eu fico muito assustado quando eu olho esse processo nos Estados Unidos é que como esse bloco político que o Donald Trump tem no seu gabinete não tem um contrapeso. Porque assim, quando você vai para... Se você chega para mim e fala assim, ó, eu vou colocar 2.000 soldados, agora 3.000, né, numa cidade, para fazer uma operação de imigração, para ir com violência, para pegar todo mundo que parecer um estereótipo. Olha, qualquer pessoa com bom senso, assim, que olhasse assim porque que os rivais vão dizer, eu vou dizer, olha, eu acho que não vai pegar bem. Eu acho que erros vão ser cometidos, eu acho que violências podem acontecer. E isso vai ter um respaldo institucional. Então, assim, o presidente dos Estados Unidos, ele é presidente dos Estados Unidos, mas ele não coordena os 3 poderes. Então, assim, ele, é o presidente, ele coordena o executivo, mas o executivo não manda no... Embora a gente tenha essa impressão às vezes, né, que a gente diz, o presidente americano é o homem mais poderoso do mundo, tem que lembrar que tem todo um sistema que faz ele ocupar essa cadeira. E esse sistema não gosta quando alguém mexe no sistema. Então, assim, tem os democratas vão vir contra ele com muita violência, tá? Eh, e eu não sei muito, assim, quando eu não entendo muito da legislação americana, tá? Mas a questão de parar um cidadão, tá? Com base no estereótipo, isso já não conseguiu, não sei se já não configuraria um crime de racismo, sabe? Teve o caso de uma tribo de nativos norte-americanos, que deixa eu botar a reportagem no link, que o cacique, não sei como é que chama, tá, o Apache, não sei, disse assim, cara, a gente não aguenta mais ser parado por ser confundido com latino. Então, assim, o nível de paranoia. Tem um outro vídeo que eu vi recentemente de uma garota que ela foge dos agentes do ICE armados para dentro de casa. Veio o padrasto dela xingar, e o padrasto dela, nitidamente um americano, sabe? Assim, não tinha nenhum traço de. Era aquele laranja que estilo Donald Trump, sabe? E ele profundamente revoltado com aquilo. Porque são famílias, né? Então, eu acho que. Eu não, assim, o Trump ele tá mexendo com muita força, tá? Em peças institucionais da política externa. Mas na política interna, eu acho que a população americana vai ver isso com maus olhos e as instituições vão vir para cima dele. Os Estados Unidos, né, ele tem um sistema que no Brasil a gente gosta muito de afirmar que ele é o common law, né, que é um sistema baseado muito em costumes, né, que seria a lei baseada em precedentes e jurisprudência, né. Mas, pelo que a gente consegue acompanhar pelos noticiários, primeiro, não existe nenhum documento que comprove que você é cidadão americano. Não existe que nem aqui no Brasil nós teríamos portando uma carteira de identidade ou algo do gênero. Então, esse modelo de abordagem de que assim, você é cidadão americano, senão tu vai preso, esse é um modelo de abordagem que, para mim, viola basicamente uma base de um princípio liberal. Porque o princípio liberal é para dizer assim, tu não pode abusar. Tu é o governo, tu tem limite. Eu não tenho, quem tem é você. A lógica seria ao contrário. Tanto que hoje, inclusive, ali fazendo a pesquisa de material aqui para a conversa, já encontrei advogados, defensores de direitos civis, explicando, por exemplo, o ICE não pode invadir a sua casa sem um mandado. E ele mostrando daí, isso é um exemplo de mandado. Como se pudesse, o ICE eventualmente pudesse até forjar um mandado, ou dizer, eu tenho uma ordem executiva. Não, mas para você fazer uma busca e apreensão aqui dentro, entrar na minha casa, tem que ter uma ordem judicial. A executiva não vale. O ICE ainda encontra limite nas instituições. Mas aí também entra a questão do fato que o Trump é tipo um wild card, né? Um wild card, para usar uma expressão norte-americana, né? Um coringa. Eu não sei, por exemplo, que nem hoje pela manhã a juíza de Minnesota lá, ela proibiu que usasse força contra os protestos pacíficos e pôs limites no ICE, que o ICE não pode utilizar ferramentas de repressão para segurar as manifestações pacíficas. O governo Trump já disse que não pode ser feito isso, porque isso seria interferir na política migratória, que é uma matéria da Confederação.
Agora, fica uma dúvida. O Trump vai cumprir essa decisão judicial? Não vai cumprir? Vai rasgar? Vai desafiar? Vai ativar uma lei de insurreição? Se fosse no passado, antes dele fazer o que ele fez com o Maduro ou algo do tipo, eu teria certeza que ele respeitaria. Mas nesse momento, eu estou vendo, esse ponto que tu levantou está nítido. Uma fragilização das instituições que eu acho que o cidadão americano está numa situação assim, não sei muito bem para onde me atirar. Talvez eu tenha que estar no lado certo. Mais ou menos isso, sabe?